Eu não vou me mostrar. Eu não vou me mostrar. Para! Eu não vou me mostrar. Tudo bem, você venceu. Agora é a sua vez. É verdade. Você tem uma construtora que tá crescendo horrores, você trabalha igual um doente mental, você tem 70 anos, você é rico pra cacilda que ele é, que ele faz de conta que ele não é, mas ele é. Meu sonho é entrar com a Vicky no casamento dela e ver ela ter filho. Com certeza. Aí Gente, mas coitadinha, vai ter que casar muito cedo, ter filho muito cedo. Pode me chamar de velho. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente, Roberto Mochos participou de um podcast junto com sua esposa. Quem acompanha o canal sabe da estima que eu tenho ao grande Mochos. Eu acho ele uma pessoa muito bacana, um empresário de sucesso. Tá certo que quando ele fazia o programa Aprendiz, ele fazia o papel do patrão chato, que na verdade não era o papel, era ele sendo ele mesmo ali. E tudo bem, né, senhores? Eu creio que o Mochos só conseguiu o grosso financeiro sendo o estraga prazer. Sabe aquele cara que quando chega perto todo mundo para de falar? Aquele típico chefe chato que ninguém suporta? Eu acho que é exatamente esse o tipo do Mochos na parte profissional. Agora, no dia a dia, existe a possibilidade, sim, do Mochos ser uma pessoa um pouquinho difícil. Se a gente for levar em conta o histórico de casamentos que o Mochos teve, a gente pode constatar que ele teve várias esposas e geralmente são senhoras bem afeiçoadas, loiras e bem mais jovens do que ele, e todos os casamentos do Mochos não deram certo, provavelmente porque o Mochos era muito exigente nos velhos tempos. Quem não se lembra daquela entrevista clássica que ele deu para Luciana Gimenez, onde ele fala das dificuldades que ele enfrentou quando se casou com Adriane Galisteu. Mesmo esse casamento tendo durado pouquíssimo tempo, mas mesmo assim o Mochos ficou traumatizado, falou que a Galisteu fedia cigarro e ela se vestia com roupa de brechó. Eu acho que o Mochos exagerou um pouco, calma também, né? Até porque naquele tempo a Galisteu tava no auge, mas mesmo assim ela não passou nos critérios de qualidade do Mochos. Teve outra entrevista também que ele deu para Luciana Gimenez, onde ele relata que a esposa dele tem que acordar 1 hora mais cedo do que ele, ficar devidamente maquiada e à disposição. Caso o Mochos já queira dar aquela namorada logo nas primeiras horas da manhã, a esposa dele deve estar a postos. E é isso mesmo, isso inclusive é o mínimo. O Mochos é um cara rico, bem sucedido e tem o direito de exigir certas coisas que o abestado médio não tem. Ou você acha que todo homem pode se dar esse luxo de falar para a esposa dele acordar às 5 horas da manhã e fique disposta e pronta para enfrentar a fera enjaulada caso esse seja o desejo do marido? Não, senhor. Eu posso dizer com uma certa tranquilidade que os homens, principalmente aqueles medianos, depois de um certo tempo, não é tratado com respeito no seu casamento. Mas eu imaginava que no caso do homem que tem dinheiro, que é o caso do Mochos, o cenário seria completamente diferente. Por já ter uma certa idade e pelo fato de já ter se casado e divorciado várias vezes, eu pensava que as senhoras que se relacionam com ele iam ter um pé atrás, porque qualquer coisa o Mochos pode dar um ghost a qualquer momento e depois ainda ir no programa da Luciana Gimenez e contar todos os podres da ex-companheira dele. Até porque, não é querendo falar nada, mas ele é meio fofoqueiro. Pra quem não sabe, o Mochos já foi casado até com a grande Gisela Prochaska. Exatamente. O currículo de Roberto Mochos é invejável. Entre as donzelas que não conseguiram resistir aos encantos do Mochos estão a Adriane Galisteu, que eu citei agora há pouco, Ticiane Pinheiro, que só se separou do Mochos supostamente por causa da questão do quadradinho de 8. A apresentadora Eliana também foi uma das esposas do Mochos, e fora a Prochaska, né, senhores? E analisando o currículo do Mochos, muita gente pode supor que ele é a fera enjaulada. Mas eu tenho que dizer que, infelizmente, a imagem que a gente tem do grande Roberto Mochos está sendo arranhada depois de uma participação que ele teve em um podcast recente. Mochos apareceu acompanhado de sua esposa, a qual ele já é casado há 12 anos, tem filho e tudo mais, e por eles já estarem há tanto tempo juntos, eu pensei que a esposa dele iria levantar a bola do Mochos ali pro pessoal, enaltecer as qualidades do Mochos, né, senhores? Porque os defeitos a gente já sabe. Agora, as qualidades já é uma outra coisa que somente as pessoas que conhecem ele a fundo sabem dizer melhor sobre as características positivas dele, mas por um golpe do destino não foi nada disso que aconteceu e eu exijo explicações. Eu vou colocar o vídeo aí pra gente ver e os senhores vão reparar que em determinado momento a esposa dele dá a entender que ele é uma pessoa chata, desinteressante e além de tudo é um borracha fraca. Tô brincando, isso ela não falou. Até porque o Mochos, apesar
apesar de ser um homem experiente e tudo mais, mas pelo fato dele ser bem sucedido, eu acho que ele deve dar uma atenção especial aí pra não virar uma mochiba, né, senhores? Que essa é a tendência do homem. O Mochos já tem mais de 70 anos e eu acho que se for o caso, e o Mochos sentir que ele não tá dando mais conta do recado, ele vai procurar o melhor médico que existe nesse ramo, vai tomar os melhores tadalas que a humanidade já conseguiu produzir até hoje e, teoricamente, a esposa dele não teria nenhum motivo pra reclamar. Então por que ela tratou ele dessa forma no podcast, senhores? É exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Você tem uma construtora que tá crescendo horrores, você trabalha igual um doente mental, você tem 70 anos, você é rico pra cacilda que ele é, que ele faz de conta que ele não é, mas ele é. Meu sonho é entrar com a Vicky no casamento dela e ver ela ter filho. Com certeza. Gente, mas coitadinha, vai ter que casar muito cedo, ter filho muito cedo. Pode me chamar de velho. Deixa ela responder, depois vai dar polêmica. Perguntou pra mim, né, Por quê? amor? Eu Ainda sei. bem, né? Sorte sua. É. Peeling, você nem sabe o que eu faço, amor. Eu não Você sei acabou de contar, oi amor, eu tô indo fazer peeling. Não, né? Tecnologia. O Roberto, ele tem um hábito que ele acha que todo mundo quer ouvir o que ele pensa. E não, muitas vezes ninguém quer ouvir o que ele pensa, entendeu? Rever vale a pena. Não, ninguém quer rever, gente. Não, ninguém quer rever. Tenho certeza que ninguém quer rever, tá? Passa, corta essa parte. Para, está doendo. Você vê ele falando, acha que ele é um doce, né? Eu não sou um doce. Eu sou um momento chato comigo, porque eu sou um cara que tô sempre tentando coisa nova. Não, momento chato E tem ela, sim. e ela... Chato tem. Não, eu posso ser chato. eu tava Não, bem não. quieta, mas tem um momento chato, Momento né? chato é diferente de eu ser chato. Ah, tá. Quer dizer, a É um vida- pavio curto, então ele Ela é estoura. pavio longo e coração duro. Ele- Por que ela nunca pede desculpa? Porque ela sempre tá certa. Então. É lógico. Pra que ela vai pedir desculpa? É. Mas eu Você que fingi tem que pedir desculpa. Viver com a Paula é o seguinte, dá super certo se você fizer tudo que ela quer. Falei assim, ela falou assim, vai ver filme com ele. Falei, Ela Hannah, veio pelo ver filme amor de comigo. Deus. Eu falei, mas vai lá posso- ver filme com ele, porque E eu a preciso Hannah é acabar minha gata. mala. Não, e a Hannah é gata, olha como ela é bonita. Eu falei, pode ser de mão dada? Ela falou, não Você exagera. viu como eu confio na Hannah, né? E a Hannah tá solteira, Você aliás, confia na né, Hannah e gente? no Ela é Roberto. maravilhosa. Que isso? Hã? Confia nos dois, não é só nela. Não, em você eu confio, mas na Hannah eu confio ainda mais. Quando sobra tempo, vai pra quem? Pra quem vai o tempo dela? Que Pra não é Vicky. óbvio. Pra você, Ju. Pra mim, eu virei uma vaso de Amor, samambaia. peraí que eu vou pegar um lencinho pra você chorar, calma aí. Fotos lindas, ele não precisa mexer em mala. Não é nosso acordo? É nosso acordo, eu vou cobrar mais esse acordo. Hã? Eu vou cobrar mais, porque a gente tá em hotéis onde as pessoas fazem mala pra mim. Nem você faz. Tá bom, e é por isso que eu levo o fotógrafo. E aí, quando a gente vai pra Miami, a gente leva a moça que trabalha com a gente, que é fantástica. Tânia, pra você essa. A Tânia faz tudo, você não precisa nem se mexer. E aí eu trabalho demais, mas eu tenho 37 anos, eu tô numa construção de carreira, numa construção de patrimônio. Eu falo, você já construiu carreira, já tem patrimônio suficiente, e você continua trabalhando. Então, já tenho patrimônio suficiente, pra você não tem que trabalhar tanto. Mas, gente, então deixe isso público. Esse patrimônio também é meu, porque eu não sabia disso até então. Se for meu, Já tá gravado. eu vou parar de trabalhar. Você vai herdar. É que eu não sabia, entendeu? Eu achava que não era meu. Porque se for meu, não pode delas, eu estou me aposentando. Tá aí, senhores, esse foi um pequeno compilado dos piores momentos de Roberto Mochos nesse podcast. E como eu acabei de falar, como sou um grande fã do Mochos, fiquei indignado com essa participação da esposa dele. Pelas imagens aí que a gente acabou de ver, não dá a impressão que a esposa do Mochos acha ele chato e ninguém tá nem aí pra o que ele pensa, e que o Mochos é insuportável, resumidamente. Ela chegou inclusive a dizer que o Mochos é pavio curto. E claro que ela tá falando só do pavio. E mesmo que ela tenha falado isso num tom de zoeira, mesmo assim eu não acho isso muito bacana, porque como que fica a imagem do Mochos? Será que em nenhum momento ela pensou nisso? Mas por outro lado também parece que o Mochos gosta. Se eu fosse ele, teria exigido explicações ali na frente de todo mundo mesmo. Onde já se viu isso? Respeito o Mochos. Será que ela não tem receio que o Mochos peça o divórcio? Essa é uma das especialidades dele, né? Mas pelo fato do Mochos já ser um senhor hoje em dia, talvez ele nem ligue tanto pra esse negócio de casamento e divórcio. Eu acho que o grande Roberto Mochos só gostaria de viver a vida dele em paz, sem passar por esse tipo de constrangimento. E claro, não querendo criticar a esposa do Mochos, ela deve ser uma pessoa bacana, com várias qualidades e tudo, mas esse fator da diferença de idade pode acarretar nesse tipo de coisa. A madame acha normal fazer esse tipo de brincadeira com o marido dela na frente de todo mundo, só que o mais impressionante de tudo é que o Mochos aceita e ainda como se não bastasse, fazendo a carinha de quem tá gostando demais, tá de brincadeira. Eu acho que se o Mochos tivesse casado com a Prochaska, que é uma senhora também que tem a mesma faixa etária dele, nada disso estaria acontecendo, até porque falar mal do Mochos é fácil, né? O difícil é falar bem. Teve um outro momento ali do podcast em que a esposa dele diz que uma conhecida dela, uma tal de Hannah, foi assistir a um filme com o Roberto e ela deixou entender ali que não sente o menor ciúme do Mochos, que a pipa do vovô não sobe mais. O Herbert rixa do Mochos não oferece perigo, senhores, pelo menos é isso que eu entendi. E eu acho que a esposa atual dele tem sorte que o Mochos já não tá mais naquela fase enérgica, poucas ideias e extremamente ignorante igual era no tempo do programa Aprendiz. Não sei se os senhores repararam, mas o Mochos deu uma murchada, parece, né? Deu uma amansada aí com o passar dos anos.
Mas quando você vai num podcast desse e não combina com a esposa antes, do que eles vão falar durante essa entrevista, pode acontecer esse tipo de situação que, na minha opinião, é humilhante, senhores. É muito triste pro Mochos e muito triste também pra mim, que sou um grande admirador dele. Eu não esperava, senhores, que o dia eu visse o Roberto Mochos passando por uma situação tão embaraçosa desse jeito e ainda dando risadinha aí como se fosse normal. Acorda, Roberto Mochos. Essas brincadeiras das quais você foi alvo não tem graça nenhuma, e por mais que a esposa dele não tivesse mal intencionada, e eu acho também que ela não queria causar nenhum tipo de constrangimento nele, mas parece que causou. Mas eu devo dizer aqui também que tudo o que eu falei durante esse vídeo é uma grande brincadeira gostosa, né? O Roberto Mochos aparentemente não liga, e a pergunta que fica é a seguinte, senhores: depois de ter visto esse podcast onde o Mochos passou por essa situação tão embaraçosa, será que não seria melhor ele ter ficado com a boa e velha Prochasca mesmo? Talvez, nunca saberemos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, mantendo respeito aí a Roberto Mochos e sua esposa, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Masters Mochos Prochascas, esposa que faz brincadeira constrangedora com o marido, insinuando que o Herbert Richa dele não oferece perigo a ninguém desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!